células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Se tem uma coisa que todo aquele que se diz cristão deveria saber é que tanto Olavo de Carvalho quanto Jair Messias Bolsonaro não tem nada, absolutamente nada que se aproxime de qualquer coisa ligada ao que vou chamar aqui de cristianismo raiz. Você duvida? Então fique por aqui, pois no vídeo de hoje eu pretendo apresentar argumentos que refutam qualquer aproximação do bolsolavismo com a essência cristã baseada no princípio do amor ao próximo. Mas antes de iniciar este vídeo, queria pedir encarecidamente para você se inscrever no canal Maldito Fascismo Verde e Amarelo, clicar no sininho para receber as notificações e indicar este canal àquele seu conhecido ou conhecida que tem interesse em evitar que este Brasilzão se torne uma sociedade baseada em valores e princípios alinhados ao que há de mais extremo no campo da religiosidade. Quando falamos de religião, é sempre válido destacar que todas, sem exceção, possuem fundamentos básicos, regras, preceitos, dogmas que todo aquele que segue qualquer religião precisa conhecer. Esses valores, vamos resumir assim esse conjunto de preceitos, foram sendo construídos ao longo dos séculos até chegarem aos dias atuais. Nesse processo, algumas religiões não conseguiram estruturar um conjunto de valores sólidos e, por isso, foram, aos poucos, ficando pelo caminho. Já outras, pelo contrário, se solidificaram a tal ponto que permanecem fortes, angariando cada vez mais seguidores mundo afora. Nesse caminho histórico, algumas religiões se estruturaram fundamentadas no politeísmo, em que um grande leque de divindades está presente e é constantemente lembrado por seus seguidores. Como é o caso do hinduísmo, religião predominante em países como Índia, Nepal e Indonésia. Já outras se estruturaram fundamentadas no monoteísmo, em que uma única divindade é reverenciada, como é o caso do cristianismo, perspectiva religiosa que é o tema principal deste vídeo. O que quis dizer com esta pequena introdução é reforçar que todas as religiões existentes possuem preceitos fundamentais. Aquele que se propõe a seguir uma em específico precisa ter isso em mente. Agora, quando a pessoa pega um conjunto de regras da religião que escolheu seguir e passa a entender que esse é o único modo possível de conduzir a vida e que todas as demais estão erradas, ou pior, são obras demoníacas, temos algo que se diferencia do fundamento de uma religião, que é justamente o extremismo religioso. Aliás, não apenas quando acredita que as demais manifestações religiosas estão todas erradas, mas também quando prega, de forma proselitista, que todos deveriam se converter à sua religião. Fundamentalismo religioso e extremismo religioso, portanto, têm lá suas diferenças e é fundamental sempre deixar isso bem claro. Fiz questão de destacar essa distinção, pois neste vídeo eu falarei do extremismo religioso, prática maldita que deixou para nós exemplos históricos terríveis ligados a conquistas, guerras e afins. Pensando no exemplo histórico que mais se aproxima da nossa história, os europeus que desembarcaram por aqui não foram nada cordiais com as diversas nações indígenas que, por séculos, desenvolveram toda uma cosmovisão de mundo violentamente substituída por valores trazidos pelos conquistadores. Só para se ter uma ideia do quão desgraçado é o extremismo no campo religioso, estima-se que o número de nativos que viviam no território onde atualmente chamamos de Brasil era de cerca de 3 a 5 milhões de indígenas antes da chegada dos colonizadores. Por volta do século XIX, esse número foi reduzido a pouco mais de 100 mil, segundo os dados mais otimistas. Essa historicidade toda, ligada à prática do extermínio desenfreado, deixou para a posteridade um legado terrível, fruto dessa visão extremista que os conquistadores possuíam. A coisa é tão bizarra que, ainda hoje, é possível encontrar grupos religiosos cristãos que acreditam estar fazendo o bem ao realizar missões baseadas no proselitismo de suas perspectivas religiosas junto aos povos indígenas. Essa herança colonial sempre esteve presente na história de nosso país, e isso é um fato.
E também é fato constatar como outras perspectivas tóxicas da nossa história, como o racismo, a homofobia, a transfobia, o classismo, o patriarcalismo e tantas outras ganharam, digamos, uma roupagem se não nova, no mínimo diferente, com a ascensão do espectro fascista no Brasil neste início do século XXI, representado, claro, pelo bolsolavismo. Isso porque o olavismo e o bolsonarismo, antes de darem as mãos no intuito de transformar nosso Brasil em uma sociedade extremista no campo da religiosidade, estruturaram-se separadamente, captando o que de pior existe no quesito extremismo religioso cristão, mas cada qual alinhado a uma vertente extremista do cristianismo. Enquanto o olavismo se baseia no extremismo cristão presente no medievo europeu, o bolsonarismo se baseia no extremismo cristão do Antigo Testamento. Calma, que pontualmente eu explico. O tiozão, pai da reaçada mais chinfrim, o hoje defunto Olavo de Carvalho, é o grande mentor do extremismo cristão de vertente medieval. Já comentei neste vídeo aqui que um dos principais gurus do olavismo é um cara famoso na Idade Média chamado Bernardo de Claraval, hoje santo católico, adorado pelos fascistinhas olavistas. Bernardo é tido como exemplo a ser seguido por esse povinho, pois ele representa o que de pior já existiu no campo do proselitismo violento, ou seja, na prática de impor ao próximo a sua visão religiosa de mundo. Em nome do Deus cristão católico, ele mentiu, perseguiu, censurou e silenciou um número grande de pessoas contrárias às suas ideias extremistas de mundo. Nessa época de pregação proselitista, Bernardo contava com séculos de doutrinação católica imposta à população de várias partes da Europa. O controle religioso era implacável, e quem saísse um pouquinho que fosse das 4 linhas impostas pela cristandade poderia ser levado ao temível tribunal da Inquisição. Lá, se a pessoa fosse considerada herege, seria, a princípio, torturada em masmorras eclesiásticas para confessar supostos crimes cometidos contra Deus e, caso condenada, o poder civil seria incumbido de levá-la para morrer queimada em praça pública, para que todos pudessem ver o que acontece com quem resolvesse, como hoje sabemos muito bem, pensar por conta própria. Não é difícil reconhecer, na atualidade, representantes do catolicismo que seguem cegamente tantos ideais extremistas propagados por Bernardo no período medieval, quanto por Olavo no período atual. Um exemplo é o líder religioso Paulo Ricardo, um padre que é a própria personificação do que de pior existe no campo do extremismo religioso. Devoto de Olavo, esse cara, que possui um número significativo de seguidores nas redes sociais, defende coisas que só fazem sentido na cabeça de quem se deixou levar pela retórica deste maldito fascismo verde-amarelo. Não é difícil, por exemplo, encontrar vídeos desse senhor defendendo, por mais incrível que possa parecer, políticas armamentistas, como nesta fala aqui. Se você pegar a Bíblia e ler sobre guerra, vai achar partes bem claras que ajudam quem é contra as armas. Aí, muita gente pensa, então a igreja é contra todas as armas. Errado, a igreja não é contra as pessoas terem armas para se defenderem em casa, mas ela não gosta de guerras e de armas muito fortes, como as bombas. É importante lembrar, o cristão gosta de paz, mas isso não significa que ele não possa se defender. É mole uma coisa dessas? Esse papo está alinhado ao pensamento medieval do santo católico extremista Bernardo de Claraval, que defendia abertamente a importância de se criar uma milícia armada de Cristo aqui na Terra. A simpatia pelas ideias armamentistas é tão grande na mente desse padre que até fotinha armado ao lado do seu guru de estimação o cara tirou. Aliás, a admiração cega pelo defunto é tão grande que ele inclusive relativiza a boca imunda de Olavo, justificando que o lado filosófico dele é maior que os palavrões nojentos que saíam de sua boca. Dá só uma olhada no que eu estou falando. Atenção, senhores que estão assistindo esse programa. Estou indicando o professor Olavo de Carvalho como um pensador que irá ensinar para vocês 2 coisas extraordinárias. Primeiro, como está a realidade do Brasil e do mundo. Segundo, ele pode ensinar vocês a pensar no sentido verdadeiro da palavra pensar. A grande dificuldade é que algumas pessoas sentem o professor Olavo fala palavrões. Né? Pois bem, deixa eu dizer para vocês com toda clareza. Eu entregaria os meus sobrinhos
para serem educados pelo professor Olavo de Carvalho, com os palavrões que fossem. Para quem não se recorda, vamos relembrar um pouquinho das falas nada cristãs propagadas por Olavo e defendidas por este padreco. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entrou no seu cu. Discutir não dá, a curar você também não dá. Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. Pirocão. Porque é para enrabar a nação. Ora, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Toda noite, quando Edir Macedo vai dormir, sobe no fundo do inferno uma imensa piroca de fogo. Entra pelo cu dele, sobe até o cérebro, queima todos os neurônios, transforma tudo em gás. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. E essa professora aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte, vai a senhora tomar no cu agora mesmo, vai chupar piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Olha, só mesmo em tempos sombrios como estes que estamos vivendo de ascensão do fascismo, que é possível encontrar um representante de Cristo defendendo duas coisas para lá de bizarras e que em nada condizem com o cristianismo raiz. Não é à toa que esse cara aí foi citado no inquérito elaborado pela Polícia Federal na investigação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, como um dos articuladores ideológicos deste maldito fascismo verde e amarelo. Mas o padre Paulo Ricardo, infelizmente, não é exceção no que diz respeito a defender falas e comportamentos fascistoides, como claramente eram os praticados pelo guru do fascismo verde e amarelo. No indiciamento da Polícia Federal constam outros dois clérigos, o padre proselitista Mil Grau Genésio Lamonier, famoso por demonizar partidos de viés mais à esquerda e espalhar a palavra de Deus em acampamentos golpistas. Saca só. Por que a bandeira do PT é vermelha? É vermelha por conta dos milhares de abortos que o PT incentiva, por causa do sangue dos trabalhadores que o PT sugou com os bilhões roubados do nosso país. O PT e os partidos de esquerda no poder. Brasil católico, Brasil evangélico, Brasil cristão. Pessoas honestas, pessoas de boa vontade. Nós temos um dever moral de impedir que o Lula volte ao poder. As nossas presenças nos QGs é o recado democrático que estamos dando para salvar o país, entendeu? Então permaneçamos lá, QG, porque eles são, como o presidente falou sexta-feira passada, a última linha que nos protege do comunismo no nosso país, entendeu? E tem também o padre José Eduardo, que ficou famoso no meio policial e jornalístico por pregar o que ficou conhecido como oração ao golpe. Também trazer um assunto que a gente trouxe mais cedo com o Josias e com o Thales, sobre a tal da história da oração para o golpe. Isso está no relatório da Polícia Federal, esse padre que pediu para que as pessoas rezassem, os católicos e os evangélicos, que colocassem em suas orações, pedindo para que Deus lhes dê coragem para salvar o Brasil. E ele coloca a lista de nomes de pessoas para que eles pudessem vencer a covardia e que eles pudessem ser estimulados a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. E aí o pedido de oração para uma lista de militares. Todos eles estão na lista dos indiciados, inclusive. Como citei lá no início deste vídeo, estes e outros padres estão alinhados a uma vertente do cristianismo que tem por premissa o retorno de uma perspectiva católica que se fez presente na Europa por 1000 anos e que deveria ter ficado apenas no passado, mas acabou voltando em pleno século XXI, muito graças a personas como esses clérigos e a gentinha como o próprio Olavo de Carvalho, defensores de um cristianismo armado, de combate, que vê no próximo um inimigo a ser confrontado em nome de Deus. Aliás, como bem foi divulgado em um canal fascistinha famoso no círculo bolsolavista, no Brasil Paralelo, em uma série pseudo-documental que mistura estética de filmagem fascista com proselitismo desenfreado chamado Brasil, a Última Cruzada. Ao longo de intermináveis minutos e falas enfadonhas de reacinhas engomadinhos, nossa rica terrinha é representada como um local repleto de povos selvagens que foram salvos graças à ação civilizatória empreendida por portugueses que, em nome do rei e da igreja, salvaram os indígenas que aqui viviam. Não preciso nem dizer no descaso dado pelos caras ao genocídio empreendido por aqui. É forte a presença da narrativa medieval proselitista olavesca em todos os episódios, haja vista que o enredo foi desenvolvido para exaltar o papel da igreja como o grande pilar moral e civilizacional que formou a nossa nação ao longo de séculos. Nação esta que, claro, na visão de gentinha doutrinada pelo defunto Olavo, foi
foi corrompida pelo tal do marxismo cultural. Mas essa é só uma vertente deste cristianismo fascistoide que virou moda no Brasil neste início de século. No próximo vídeo eu falarei de outra vertente, não menos importante, que está alinhada a uma religiosidade que hoje convencionou se chamar de evangélica. Unidas, essas vertentes sustentam religiosamente o viés extremista deste maldito fascismo verde-amarelo.